Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores e ouvintes do nosso podcast, o 11Cast. E esta semana estamos aqui recebendo a visita da Simone Brasil, que trabalha com orientação profissional, um assunto muito palpitante, sobretudo para quem ainda está no mercado laboral ou aqueles que pretendem ingressar. Então, ela vai nos falar hoje sobre esses aspectos, assim, que são muitos, por sinal, e que envolvem a realização profissional, né? Que é o que todo mundo deseja na vida, o melhor emprego do mundo, ótimos salários, enfim, o mundo ideal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o mundo real, que é mais forte do que o mundo ideal. Mas o mundo ideal também se conquista, a depender do esforço de cada um. Então, é isso. Quando você visitar Salvador, hospede-se no American Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. Perfeito. E aí, tudo bom, Simone? Tudo bem? Comecei bem? Começou muito bem. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela apresentação. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você falasse sobre você, sua carreira profissional, o que é que você faz hoje em dia, ao que você se dedica especificamente. Tá, vamos lá. Sou psicóloga de formação, graduada pela Universidade de Salvador, lá em 2013. Tenho também formação em psicologia organizacional e do trabalho, tenho formação em orientação profissional de carreira e estou em formação em terapia cognitivo-comportamental, que entendi que a clínica me convocou. Então, venho desde 2014 atendendo em orientação profissional de carreira. Desde 2018 tenho a Self Carreiras, que é uma empresa de consultoria que trabalha tanto com orientação profissional quanto com recrutamento e seleção, treinamentos majoritariamente. E há 10 anos saí no mercado fazendo esse processo de orientação profissional que eu amo, atendendo meus jovens, meus adultos e muito feliz com esse caminho que eu resolvi trilhar. Tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre como é o trabalho hoje em dia na contemporaneidade. Em tempos antigos, bote lá uns 40, 50 anos, o mundo do trabalho era completamente diferente, certo? Sim. As relações entre patrões e empregados eram muito bem definidas, cada um no seu, cada qual. Sim. E naquela fase da vida, estou falando lá de 1970 em diante, que é a minha experiência com o trabalho. Eu comecei a trabalhar em 1970, já são 54 anos. E como todo garoto, como todo jovenzinho, menor de idade, eu não era adulto ainda, não tinha 18 anos ainda, tinha menos, eu comecei a trabalhar naquilo que todo, digamos, paulistano, posso falar assim, jovenzinho, queria, que era trabalhar inicialmente como office boy, que era o aprendizado ideal para você pegar todas as manhas, todos os macetes, desenvolver seu trabalho e, sobretudo, conhecer a cidade, porque o office boy da época, eu não sei como é que é hoje, naquela época o office boy tinha que ter preparo físico, ele andava o dia inteiro fazendo pequenos serviços, vai para o correio, vai para o banco, vai entregar uma encomenda para um cliente, vai buscar a encomenda, vai fazer isso, aquilo, pagar contas, ir no banco, tal e tal e tal. Então, era um trabalho assim muito intenso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é porque, na oportunidade, o trabalhador de menor, esse office boy,
Como todos os outros da empresa, eles eram fiscalizados por seus patrões. Sim. Suas tarefas, suas empreitadas diárias eram o tempo todo monitoradas, tá? Em tempo real. Hoje em dia o mundo do trabalho mudou completamente. Cada empregado de cada empresa sabe exatamente o que ele tem que fazer quando ele chega de manhãzinho no trabalho. Ele não precisa que ninguém diga a ele o que tem que fazer. Ele vai lá, senta lá na sua carteira ou qualquer outro espaço que ele venha ocupar, o ambiente, sim, e vai fazer vai realizar as suas tarefas diárias. A tecnologia favoreceu muito exatamente. Isso, né? Essa transição, ela não foi abrupta, ela foi paulatina, porque a gente dá um corte muito acentuado. Presente, 50 anos passados. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso foi sendo processado aos pouquinhos, sim, de uma maneira quase imperceptível. Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho desses câmbios no mundo laboral, essas modificações. Como é que você enxerga isso? Eu percebo que, hoje em dia, e a pandemia acentuou muito isso, e eu acho que depois da pandemia essa diferença ficou muito evidente. As pessoas, o trabalho ele se desenrolou de tal forma que as pessoas entenderam que o tempo é um fator mais importante do que necessariamente a remuneração. Tempo de vida, eu digo. Então, hoje eu percebo que na pandemia as pessoas aprenderam a ganhar dinheiro de outras formas, e aí eu vou trazer para a pandemia porque eu acho que foi uma quebra, um marco muito grande dessa transição, onde hoje a gente consegue ver com muita nitidez o que aconteceu. As pessoas aprenderam a ganhar dinheiro de outras formas, e aí o mercado de trabalho, e aí veio os trabalhos à distância, o trabalho remoto, enfim, aí as pessoas entenderam que aquele tempo de qualidade, aquele tempo em casa, o não precisar se deslocar para o trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, enfim, esse tempo passou a ser um ganho. E não mais um ganho indireto, mas sim um ganho direto de várias formas. Então, eu percebo que muito do trabalho mudou, para mim, de forma muito mais acentuada depois da pandemia. Eu percebo isso. Até então, o fluxo, ao meu ver, era um fluxo pragmático de trabalho. Eu percebia que até os processos de seleção que nós fazíamos eram os processos que tinham mais aceitação para vagas presenciais, por exemplo. Não existia a possibilidade de trabalhar remoto. Então, eu percebo que, hoje em dia, as pessoas escolhem onde elas querem estar, a distância da empresa para casa, o horário de ir, de não ir, e aí elas, com isso, conseguem ter mais autonomia sobre os seus dias e, além de ganharem dinheiro de outras formas, com o tempo que lhes sobra. Então, eu consigo perceber de forma muito acentuada essa diferença. Certo. Isso que você falou aí está muito atrelado à questão da produtividade. Sim. Então, eu acho que à medida em que eu tenho certeza, à medida em que você se dedica a um trabalho específico, não vou dizer que isso é repetitivo, mas um trabalho em uma determinada área, à medida que você vai realizando esse seu trabalho, você vai se assenhorando dele, sim, você vai se familiarizando dele. Sim. E você, com isso, pode ganhar tempo, né? No começo, você leva 2, 3 horas para realizar determinada atividade. Quando você vai conhecendo a fundo esse seu trabalho, você pode fazê-lo de várias formas, inclusive aquela que poupa tempo. Que, ao mesmo tempo, você não sacrifica a produtividade. Você tem ganho de produtividade e você economiza tempo. Sim. O que faz com que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque você... Agora, é isso que... Aí eu já vou colocar isso para o outro lado. As empresas têm que entender que é bom para a empresa, para o funcionário. E, com isso, você libera o funcionário para que ele tenha mais tempo para realizar as suas coisas pessoais, sim, suas coisas de família, enfim, sim, que é o que se apregoa muito, né, que se busca há muito tempo. Tem até um intelectual italiano,
poxa, eu não estou lembrando o nome dele agora, que ele é a favor do ócio. Ele é muito famoso, eu não sei, ele é vivo ainda. Depois eu vou lembrar o nome dele, que ele estimula muito isso, que o trabalhador ele procure ter mais tempo para se dedicar à ociosidade e menos tempo para o trabalho. Mas para isso tem que evoluir o mundo laboral. Sim, tá? De várias formas. Sim, é Domênico, eu não me lembro sobre o nome dele. Então eu acho que tem essas facetas todas. Por exemplo, agora, eu já vou introduzir esse tema e quero saber a sua opinião. Essa questão que está sendo colocada aí com muita veemência sobre a jornada de trabalho de 6x1, que é o que predomina. Na verdade, é 5x2, né? Sim. Não é nada de 6x1, porque a maioria das pessoas trabalham 5 dias e descansam 2. Claro que tem quem trabalha 6 e descansa 1, sobretudo pessoal de comércio, hospital, da área de saúde e tal e tal. Mas o que está se colocando é 4x3. O que você acha disso? Uau! Eu percebo que a escala 6x1 ela é uma escala que, de fato, ela é extremamente cansativa. Isso é inegável. Você trabalha 44 horas semanais, né, dentro desse regime, e aí é uma escala bastante cansativa. Em termos de saúde mental, eu acho uma escala bastante complicada. Não conheço estudos ainda de forma suficiente que abordem a escala 4x3. Eu sei que em alguns países isso está sendo visto e que em alguns países isso tem tido bons resultados. E aí existem as discussões sobre impactos econômicos também em cima dessa alteração. Acredito que é necessário que haja estudos em todos os eixos, tanto econômico quanto social e psíquico, para que essa decisão seja tomada de forma assertiva para todo mundo. O que eu acho disso é o seguinte, o Brasil é um dos países, um dos campeões de improdutividade. Sim. A produtividade no trabalho, na área do trabalho, é muito pequena no Brasil. Né? O ganho de produtividade. Vários países têm, sobretudo países que têm a tecnologia muito avançada. Então isso é um braço assim que se estende para que você consiga obter ganhos de produtividade. O dia que o Brasil tiver ganhos efetivos de produtividade, eu acho que a gente pode até discutir isso, mas no momento impossível, porque o país com esse tipo digamos de uma nova realidade, a economia tenderá a decrescer cada vez mais. Já está numa fase difícil, uma fase não, já perdura há mais de 10 anos esse problema, que foi agravado com a pandemia e tal, e que a gente não consegue dar esses saltos na economia. A gente meramente é um país que ele exporta produtos sem valor agregado, in natura, digamos assim, a tais das commodities, coisas do tipo. Então eu acho que é preciso primeiro ganhar produtividade para depois de algum tempo, ou em algum momento se discutir essa questão, porque eu acho que é fora do propósito. Perfeito. Mas vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, com relação ao seu trabalho especificamente. Tá. Você se dedica à orientação profissional. Me dedico à orientação profissional. Explica para a gente como é que é isso. Vamos lá. O que é orientação profissional? Orientação profissional é aquele trabalho que nós fazemos em 4 eixos. Uma ramificação para 4 públicos. Um público, que é o que mais procura por esse trabalho, é o público da galera que está no ensino médio. Então, 2º e 3º ano do ensino médio, eles estão naquela fase de dizer assim, poxa, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí, em paralelo, tem a família do outro lado, tem os amigos e aquela pressão, e aí, o que vai fazer? Está chegando o 3º ano, está chegando o Enem, está chegando o SISU, o que você vai fazer? Então, esse é o público que majoritariamente busca pelo serviço de orientação profissional. Existe um outro eixo que tem aparecido com cada vez mais frequência, que é o eixo das pessoas que já estão com uma formação em andamento, ou seja, pessoas que já estão na faculdade e que dizem assim, poxa, não estou feliz fazendo isso que eu faço. Então, vou buscar uma ajuda porque, sei lá, já fiz aqui 6 semestres de engenharia, estou entendendo que isso não é para mim. Vou buscar uma ajuda profissional para entender se devo continuar ou para onde devo ir.
Um terceiro eixo é aquela pessoa que já tem um diploma, já tem um nível superior, ou já tem conhecimento no mercado de trabalho, já está no mercado de trabalho, já sabe como ele funciona, e diz, não estou feliz como estou, preciso buscar uma reorientação para saber para onde eu quero ir, para onde eu devo ir. E existe um quarto eixo, que é o menos procurado, que é a preparação para a aposentadoria. Então, são as pessoas que estão em vias de se aposentar e que olham para frente e dizem, eita, e agora? O que eu vou fazer? Então, buscam por esse processo de orientação para a aposentadoria, que é justamente o resgate, né, ok, vou parar de trabalhar. É um baque muito grande, né? São 30 e tantos anos numa rotina, numa função, e de repente isso acaba. Então, daqui para frente, qual vai ser o meu horizonte? E aí nós fazemos esse trabalho também. A questão... eu queria dividir nosso papo aqui em dois. Primeiro, que é a questão do jovem entrando no mercado de trabalho. Sim. E depois, lá adiante, a transição dele no mercado. Perfeito. Tá? Ele já empregado, insatisfeito, tal e tal. Uhum. No caso da entrada dele no mundo laboral, em que medida o mercado de trabalho influencia para ele? O estudo do mercado de trabalho. Vamos supor, a pessoa quer trabalhar em determinada carreira. Uhum. É necessário que você veja como é que está o mercado de Sim. trabalho para aquela carreira. Exatamente. Porque a gente vive num mundo em que muitas profissões estão desaparecendo. Exatamente. E a tendência é cada vez aumentar mais. Exatamente. Com a robotização, com a inteligência artificial, com uma série de novidades, né? De avanços científicos e tecnológicos. Sim. Como é que você estuda o mercado, por exemplo? Vamos lá. O trabalho de orientação, ele é um trabalho que tem começo, meio e fim. Então, antes de chegar na sua pergunta, eu preciso explicar como é que o trabalho funciona. Certo. Ele tem começo, meio e fim. Então, são em média 12 sessões, uma sessão semanal de em média 50 minutos a 1 hora. E nessas sessões nós temos etapas. Então, nós temos 4 etapas. Durante essas etapas, nós vamos ver de forma macro. Vamos olhar primeiro para aquela pessoa, então a gente vai trabalhar primeiro o autoconhecimento. Eu costumo dizer que ninguém sabe para onde vai, se você não sabe para onde vai, se você não sabe quem você é. Então, o autoconhecimento é a primeira etapa que nós trabalhamos em qualquer um dos 4 eixos de trabalho. Na sequência, nós vamos conhecer as profissões, porque muitas vezes a pessoa, principalmente o jovem, ele chega com uma gama de 3, 4 possibilidades profissionais, que são as mais conhecidas: medicina, direito, engenharia e alguma outra. Então, a gente vai conhecer as possibilidades. Na sequência, uma vez que nós afunilamos essas possibilidades, nós vamos conhecer o mercado. Então, nós vamos fazer buscas, pesquisas. Essa pessoa vai ser munida de informações sobre as possibilidades que foram afuniladas anteriormente. Então, digamos que eu esteja na dúvida entre enfermagem, engenharia civil, e acontece essa uma lá, outra cá, enfermagem, engenharia civil e direito. Arquitetura. Arquitetura. Nós vamos conhecer as áreas, sub-áreas de cada profissão, porque eu costumo dizer que existem várias engenharias dentro de uma engenharia, existem várias arquiteturas dentro de uma arquitetura, existem vários direitos dentro do direito. Existem sub-áreas, toda profissão tem suas especialidades. Então, nós vamos até elas e vamos conhecer como elas estão posicionadas dentro do mercado de trabalho. Porque, eu quero, por exemplo, eu vi isso muito na faculdade de psicologia. Quer fazer, meu nome é fulano, eu fiz psicologia porque eu quero me conhecer. Isso era o que eu mais ouvia, naquele primeiro dia de aula que todo mundo sai se apresentando. E aí eu percebo que os porquês, eles são pouco maduros, eles são pouco embasados. E aí o nosso papel dentro do processo de orientação profissional é dar base para esse porquê. Então, quando a gente faz a etapa do mercado, né, que é a terceira etapa da metodologia, que é a metodologia RUM, reflexão, universalidade, mercado e otimização. Quando a gente faz a terceira etapa, o jovem ele já vai para a etapa de otimização, que eu vou explicar, que ela ele já vai mais munido de informações. Então, ele já vai com mais concretude do que ele está escolhendo. Então, em muitos momentos, a pessoa diz, mas esse profissional aqui, com esse salário, para mim não funciona.
tudo bem. E tem pessoas que entendem que, não, essa área aqui ganhando essa média salarial, e a gente faz uma pesquisa bem ampla, tanto em nível regional quanto em nível nacional, e aí depende também da expectativa que cada pessoa traz, nós vamos buscar para que essa pessoa tome a decisão de forma consistente. No final do processo, que é a etapa de otimização, nós vamos traçar um plano de ação para que ela chegue àquele lugar. Então, ela vai sintetizar tudo que foi visto até então, para que ela entenda quais são os caminhos que ela precisa tomar para chegar na profissão que ela escolheu. Então, por exemplo, eu quero fazer medicina. Quais são as faculdades de medicina disponíveis? Quanto custam os cursos de medicina? Quais são as grades curriculares dos cursos de medicina disponíveis na cidade, ou enfim, no Brasil? Para onde você quer ir? Quanto isso custa? É viável para sua família ou não é? Então, a gente vai traçar essa rota para que eles cheguem de forma mais assertiva nesse caminho e sustentem, não só financeiramente, né? Financeiramente é um caso à parte, mas sustentem a escolha. Porque é muito comum que no caminho haja, eventualmente, a vontade de desistir. Né? Assim, por exemplo, eu quero fazer humanas porque eu não gosto de exatas. E aí a gente sempre quer entender os porquês. Isso vem na primeira parte, que é a parte da reflexão, do autoconhecimento. Quero fazer humanas porque eu não gosto de exatas. Certo, você quer fazer humanas porque você não gosta de exatas. O que você quer fazer? Sei lá, quero fazer psicologia. Massa, psicologia realmente é um curso onde você vê muitas matérias de humanas e de saúde. Mas, dentro da psicologia, você passa por 2, 3 disciplinas de estatística, que eu, que sou de humanas, não achei fácil, por exemplo. E as pessoas que estudaram comigo também não acharam. E matemática também faz. Pois é. Então, nós passamos por essa estatística que foi... Então, assim, o que eu falo todo o caminho que você escolher, você pode encontrar pedrinhas e você vai precisar estar seguro lá na frente da decisão que você tomou para saber remover essas pedrinhas do seu caminho. Elas vão precisar ser transpostas, precisar ser vividas. Então, quando você está seguro da sua decisão, você tomou uma decisão lá atrás sobre a escolha do seu curso, enfim, que foi acertada, que foi madura, lá na frente você vai saber passar por isso e dizer, não, eu escolhi isso aqui por uma razão maior. Então, eu consigo transpor a pedrinha da estatística, por exemplo, que aconteceu comigo. Precisei transpor, não foi fácil, mas eu consegui. Então, é um processo, como eu falo, é um processo. As pessoas confundem muito a orientação com teste vocacional, é bem diferente. Muitas pessoas, inclusive, procuram um serviço de orientação pensando que é um teste, não é a mesma coisa. A orientação é realmente um processo que tem começo, meio e fim, e em maioria 12 sessões, às vezes 14, às vezes 15, mas não passa muito disso. Em alguns casos menos também, depende muito, a gente tem que personalizar caso a caso. Mas as pessoas buscam achando que é só um teste. Eu chego aqui, sento, faço um teste, esse teste vai me dizer se eu sou de humanas, de exata, se eu vou fazer medicina, se eu vou fazer direito e vou embora. E não é assim que funciona. Então, existe um processo de pensar, existe um processo de construção em que o protagonista é o orientando, como eu falo. Eu sou a pessoa que mune esse orientando de ferramentas para que ele consiga seguir o caminho dele e fazer a escolha dele. E o teste é válido? O teste vocacional? Ou você acha que é algo mais ultrapassado já? Eu acho... Vamos lá. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso. Teste vocacional não funciona. Mas vamos lá. Foi polêmico. Mas o teste, ele vai lhe trazer informações, ok? Existem alguns testes que são muito assertivos. Tem pessoas que fazem somente o teste... O que eu falo do teste você vai fazer um teste, ele vai dizer assim, você tem afinidade com tal e tal profissão. Tá, mas o que você vai fazer com aquele resultado? Então, o meu questionamento sempre é, uma vez que você pega esse teste, você tem 3, 4 possibilidades de curso, que muitas vezes são convergentes, mas muitas vezes não são. O que você vai fazer com isso? Qual é a tratativa que você vai dar a isso? Qual é a análise que você vai dar a isso? Então, eu falo assim, o teste... ele é válido se você tiver alguma maturidade, algum conhecimento de fato do que você quer. Porque se o teste lhe trouxer 4 coisas, 5 possibilidades completamente divergentes, você vai olhar para o teste e vai dizer, tá, e agora? Então, o que eu falo, nós usamos no nosso processo, nós utilizamos alguns testes, não só 1, 2, nós utilizamos vários testes, mas todos os testes... depois da aplicação, depois da correção, eles têm trocas.
Então, nós discutimos os resultados, nós discutimos as possibilidades que surgem a partir daqueles resultados. Então, o teste, sim, ele tem validade, mas eu costumo dizer que o teste por si só, o teste curto e grosso, nu e cru, ele talvez não seja tão eficaz assim. Bom, eu queria acrescentar algumas coisas aí dentro do que você falou, que eu acho que são importantes, né? Uhum. Antes, propriamente, de você partir para realizar um teste acerca de possíveis carreiras para essas pessoas que procuram sua empresa e tal, eu acho assim, desculpe, independentemente de qualquer carreira que você venha seguir, seja lá em que área for, humanas, exatas, ciências naturais, artes, você tem que, primeiro, identificar aquele ser humano, aquela pessoa, a identidade dela, tá? A impressão digital dela, falando de uma maneira mais filosófica até. Veja bem, eu falei inicialmente do mercado de trabalho, conhecimento e tal, ver se existe alguma pertinência do mercado em relação àquela pessoa. Segunda questão, que eu acho que é inerente a todo mundo, capacidade de comunicação, articulação, verbalização, seja para que carreira for, a pessoa tem que saber falar, se comunicar. O mundo de hoje é um mundo da comunicação. Você não pode ter um médico que atende um paciente que não fala com o paciente, não olha para o paciente, não explica nada para ele. Isso é inconcebível, se bem que ainda existe, né? A gente tem, eu acho que todo mundo já foi num médico que nem olhou para sua cara, né? Nem perguntou seu nome, o que é que você está sentindo. Aí você fala, escreve tal, boa tarde, até logo. Então, essa questão é fundamental no mundo da comunicação. Sim. Você tem que ter empatia com quem está na sua frente. Sim. Até por uma questão profissional. Você não precisa, pode até, sei lá, o ser humano é tão enigmático, né? Porque tem gente que no olhar já não gostou da pessoa. A pessoa nem abriu a boca, é uma antipatia gratuita. Então, eu acho que a comunicação é fundamental. Outra questão, capacidade de adaptação. Sim. Porque às vezes você escolhe uma carreira para a qual você talvez não consiga se adaptar. Então, eu acho que é preciso também se investigar esse tipo de coisa. A pessoa quer fazer medicina. Você lida com uma situação limite, é uma pessoa que foi atropelada, Exatamente. toda arrebentada, você lida com a morte, você tem estômago para isso. Essa é outra questão. Eu já recebi um caso de uma pessoa que disse que queria fazer medicina, mas não gostava de sangue. Exatamente. Aí eu disse, A minha tá, neta. sente aqui, vamos conversar. Vamos falar sobre isso. Outra questão que eu acho importante, aumentar o network. Sim. É você fazer parte de um grupo de pessoas que têm as mesmas afinidades, interesses, opiniões. Tal. Isso também é legal. Sim. Eu acho que é importante a pessoa ter isso, carregar isso. Prazer no trabalho. Eu acho que isso aí é extremamente subjetivo, Sim. complexo, polêmico e tal, porque é difícil você encontrar uma pessoa que ama o trabalho que faz, porque a maioria não gosta. Isso é estatística, né? Você não gosta de estatística? Eu gosto e sei que é assim. Não existe trabalho ideal. O trabalho ideal, que eu às vezes falo para as pessoas, né? Porque abra uma empresa e torne a sua empresa a empresa ideal para você e para todo mundo. Porque o trabalho é aquela coisa, cada ser humano é um ser humano, o que é agradável para você pode não ser para o outro, mas é a questão de você se adaptar minimamente ao seu trabalho e ver esse trabalho como uma coisa positiva, eu não vou nem dizer agradável. Agradável é uma palavra que carrega muito mais coisa do que você fazer aquele trabalho de forma positiva. A questão de você não tirar a sua vida pessoal do trabalho, tá? Eu acho, aliás, tirar ao contrário, tirar. Você tem que desfocar. Quando você vai trabalhar, você tem que se dedicar ao trabalho. Quando você estiver na sua casa, com sua família, passeando e tal, esqueça o trabalho. O trabalho vem num outro momento, no dia seguinte, no mês seguinte, na semana, se você estiver de férias, vá se divertir, deixa o trabalho lá congelado e curta a sua vida.
Então, essas questões, deixa eu ver se eu não esqueci, a pessoa que não deve se constranger, por exemplo, em pedir ajuda para um colega. Sim. Tem gente que se incomoda, pô, eu não posso ficar parecendo que eu não sei, o outro sabe. Isso faz parte do trabalho, a interação, né? Sim. No mundo do trabalho. Então, esses pressupostos, que vem antes, eu acho que todo mundo tem que ter, seja lá para que carreira for, certo? E desenvolver suas habilidades, mostrar o seu valor. Não, eu quero trabalhar porque eu quero me superar e tal. Então, independentemente de qualquer carreira, eu acho que esses pressupostos, que são muito inerentes a cada ser humano, eu acho que, tudo bem, o cara não precisa ter tudo isso, mas pelo menos uns ou outros aqui, eu acho que faz parte. Sim. O que é que você acha disso? Acho que faz parte. Acho que no processo de orientação nós vimos muitos deles, nós conseguimos ver muitos deles. Por exemplo, quando você fala da pessoa saber se tem habilidade para aquilo que ela está, foi o exemplo que eu trouxe, quero fazer medicina, mas não gosto de ver sangue. No processo isso é visto, assim como na etapa de reflexão, que é a do autoconhecimento, que é a primeira etapa da metodologia, nós vamos trabalhar. Só que quando a gente fala de pessoas, por exemplo, que é o público que mais busca por esse serviço, jovens que estão no 2º ou 3º ano do ensino médio, são jovens na faixa de 16 a 18 anos de idade, a gente ainda não pode tratar de mercado como uma realidade concreta. Então, nós vamos buscar, entenda o que eu quero dizer, nós vamos buscar o mercado como está, mas a gente ainda não pode levar para eles essas orientações, por exemplo, de não, separe o trabalho da família, enfim, isso é uma coisa que ele vai lá na frente entender como fazer, de que forma fazer, até porque isso é muito de cada um. O que nós fazemos nesse momento é buscar conhecer quem é aquela pessoa, quem é aquele sujeito, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que faz sentido, o que não faz, para que nós entendamos qual é o caminho que ele vai seguir de forma integral, sem que lá na frente ele titubeie, duvide, tenha nenhum tipo de se questione, sabe, sobre a escolha que ele fez. Então, isso quando a gente consegue, por exemplo, ver casos de reorientação, então são aquelas pessoas que já estão na faculdade, que já têm contato com o mercado de trabalho, que já sabem como essa conversa um pouco mais madura, ela consegue acontecer. Então, nós conseguimos falar sobre, como é que está o seu trabalho hoje? Porque dentro do processo entra já, entre o ínterim da universalidade e da reflexão, né, que é conhecer as profissões e falar de si, a gente consegue chegar nessa pessoa e dizer, como é que está você hoje? Como é o seu trabalho hoje? Como é a sua rotina hoje? E aí nós vamos trabalhando caso a caso, para justamente imprimir nesse processo dessa pessoa um pouco mais de fazer com que ela entenda justamente esses pontos que você trouxe. Essa técnica do rumo que você falou da orientação, isso também, todas essas etapas são também utilizadas para essas pessoas que estão buscando uma recolocação profissional? Sim. Ou é mais para quem está começando? Sim, a gente vai, porque mais uma vez, o rumo é uma metodologia que ela é aplicada a todas as etapas. Então, por exemplo, quando a gente fala rumo, reflexão, a gente vai trabalhar autoconhecimento porque eu preciso saber também quem é aquela pessoa que está na minha frente. Então, ela vai falar sobre ela vai falar sobre o que ela gosta, sobre como foi a vida dela, como foram as escolhas que ela fez anteriormente, enfim. Então, essa etapa se aplica. A etapa da universalidade, um pouco diferentemente do que acontece com os jovens de ensino médio, nós vamos apresentar para aquela pessoa possibilidades que talvez ela conheça, talvez não. E ela também me apresenta possibilidades que talvez eu não conheça. Então, de repente, eu tenho pessoas, por exemplo, que passaram a vida toda com 4, 5 possibilidades na cabeça, estão fazendo faculdade e não entendem, por exemplo, que hoje o mercado ele fala de uma outra forma e que hoje existem profissões que remuneram de formas que ela não consegue nem... Tipo assim, por exemplo, uma pessoa que chegou no nível superior considerando 5 faculdades daquelas que são que todo mundo conhece. E aí você apresenta a ela a possibilidade de trabalhar com tecnologia da informação, você apresenta a ela a possibilidade de trabalhar com coisas que não são muito comuns da galera que fez faculdade há 5 anos atrás. Mudou muito.
E aí essa pessoa conhece essas possibilidades. Então a reorientação ela também traz a universalidade, mas talvez num outro segmento, porque são pessoas que conhecem um pouco mais do que os jovens que estão entrando. O mercado de trabalho também é uma etapa que acontece, uma vez que a gente apresenta novas possibilidades profissionais, só que é uma pessoa que ela já chega com um pouco mais de chão, né? Um pouco mais de estrada dentro desse segmento, então ela consegue entender com um pouco mais de precisão o que está sendo dito ali, e essa busca acontece com um pouco mais de robustez. E, por fim, a otimização também acontece em todas as etapas do processo, tanto para os jovens quanto para a orientação para a aposentadoria. Você fez referência a uma palavra que é muito importante, primordial, autoconhecimento. Sim. Então, esses itens, esses pressupostos que eu mencionei anteriormente, eles ajudam muito o candidato àquela vaga, naquela profissão, no mercado Y. Sim. Ou X, tanto faz. Então, eu acho que isso é uma maneira até salutar para você abordar primeiro o candidato e depois mostrar para ele as necessidades que o mercado precisa, né? E que ele tem que, não que seja uma coisa impositiva, mas servir de alerta. Olha, o mercado, assim, é bom você sempre estar se reciclando, angariando conhecimento, sim, se motivando, tal, porque isso faz parte, sim, da vida da pessoa. A pessoa estagnada no trabalho, a pessoa que vai lá todo dia fazer a mesma coisa, não sabe nem por quê, mas essa pessoa não tem futuro. Isso. Ela vai morrer fazendo aquilo. Então, isso aí é o grande desafio de todo ser humano. Isso. Né? É uma coisa inerente ao ser humano, é você se superar sempre. Agora, uma pessoa passiva, completamente passiva, ela precisa ser estimulada também. Não custa nada você estimular a pessoa ou a família, amigo, tal. Enfim, eu acho que é uma coisa necessária, né? Faz Sim. parte, porque antigamente, como eu até falei com Renata quando ela esteve aqui, você tinha pessoas que tinham tido o único emprego na vida, entraram e se aposentaram ali. Foi bom? Não sei, depende. Precisa perguntar para a pessoa que fez isso se foi bom. Pode ter sido bom, pode ter, não ter sido. O que não me cabe é eu dizer que não foi bom nem que foi bom. Isso depende de cada um. Se a pessoa tem ambição na vida, quer aprender outras coisas, ela vai se movimentar. Ela não vai ficar estagnada, paradona lá, estática. Exatamente. Não é verdade? Principalmente no dinamismo que nós estamos vivendo hoje, em que tudo muda muito rápido. Que exige muito. Eu falo isso em atendimento de uma outra maneira, com uma outra linguagem, que a pessoa senta na minha frente e eu pergunto, como é que eu posso te ajudar, né? De que forma podemos trabalhar juntos? E aí a pessoa olha para mim e diz assim, eu quero uma profissão que dê dinheiro. Aí eu olho para a pessoa e digo assim, quem dá dinheiro é pai, mãe e parente. O que faz você ter dinheiro na sua trajetória profissional é o seu diferencial enquanto profissional. A palavra fundamental, diferencial. Diferencial. Exatamente. Então, o quanto você estuda... Porque tem um bocado de gente fazendo a mesma coisa. Exatamente. O quanto você estuda, o quanto você se atualiza, o quanto você se destaca, isso vai fazer com que você tenha o dinheiro, com que o dinheiro venha até você. Não, eu quero uma profissão que dê dinheiro. Dar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Então, o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, eu digo isso para todas as pessoas que sentam na minha frente. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. Eu vou dar um exemplozinho assim, singelo. Há muitos anos, né, eu conheço uma pessoa, tal, ele é engenheiro mecânico e ele era chefe de oficina de uma grande concessionária aqui em Salvador, né,
Ele muito capacitado, muito competente, jovem e tal. E aí ele saiu dessa empresa, a empresa fechou e tal, ele abriu uma oficina mecânica. Qual foi o diferencial dele? Diferentemente de todos os outros, porque a oficina mecânica tem várias. Sabe o que ele fazia? Se o carro está com problema, eu vou buscar na sua casa, conserto e levo de volta. Olha. Não venha na minha oficina, eu vou, pego o seu veículo, você me autoriza, tal, faço serviço, manda orçamento, se autoriza, eu fazer o serviço e tal, entrego o carro de banho tomado. Olha! Esse cara... Que maravilha! Pois é, hoje já deve ser muito comum ter isso, mas quando isso tem uns 20 e poucos anos, não era, né? Quando ele começou com isso, era só ele. Olha só que comodidade. Tem coisa mais chata do que você ir numa oficina, deixar o carro lá e tal, ficar acompanhando. Não, é tudo comigo. Fique tranquilo que eu vou lhe devolver o carro em pleno funcionamento. O cara comprava a peça, fazia tudo. Nossa, quer dizer, entendeu? Então, essas coisas, né, você falou do diferencial, eu acho muito importante. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Aí, se eu estiver equivocado, você vai me esclarecer. O Brasil é um país que todo mundo, todo jovem quer se formar na universidade e ter uma profissão top. Você vai nos Estados Unidos, não é nada disso. Na Europa, lá tem profissões de nível técnico, nível médio, os caras ganham mais até do que alguém que tenha feito faculdade, porque são muito valorizadas essas profissões. Algumas delas que a pessoa trabalha usando o corpo, né? E não a mente e tal. Por que no Brasil todo mundo quer entrar na universidade, ter um diploma, achando que vai prosperar materialmente, tal e tal e tal? Histórico, existem empresas que direcionam profissionais de nível médio para o mercado de trabalho, porque hoje em dia só se fala em medicina, arquitetura, engenharia. Eu não vejo ninguém falando de profissões de nível médio. Até um encanador, um pedreiro, um mestre de obras, um eletricista, um operador de painéis e coisas assim. Como é que você vê isso? Existem profissões de nível médio, de nível técnico, e hoje nós temos as graduações tecnológicas, né, que são graduações de 2 anos que têm validade de nível superior. Eu entendo que é uma questão muito cultural, de que para evoluir profissionalmente você precisa ter degrees, né? Você precisa ter os diplomas, você precisa ter as formações. E em muitas empresas isso é fato, tá? Mas existem sim oportunidades para pessoas de nível técnico, de nível médio, que tenham conhecimentos específicos em determinadas áreas e que são muito bem remunerados. O que eu percebo que acontece é que, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, algumas profissões, como, por exemplo, encanador, algumas profissões assim, aqui elas são subvalorizadas. Então, entende-se automaticamente que o que vai lhe colocar num outro patamar profissional é a faculdade. Então, acaba sendo meio que um pensamento comum, até mesmo das etapas da vida, né? Bom, estudei, estou aqui na escola, terminei a escola, vou fazer a faculdade, ou vou fazer um curso técnico, e a partir daí eu vou seguir, porque isso aqui vai me dar uma remuneração melhor. De fato, em muitas empresas, você alcançar outros níveis acadêmicos e traz remunerações maiores, mas sim, existem oportunidades, inclusive eu trago isso nas sessões, principalmente para quem vem em reorientação. Você pode fazer uma faculdade? Pode, e geralmente é o que as pessoas escolhem fazer, mas você também pode se especializar em algo que seja diferencial seu. Você pode fazer um curso que ninguém faz, por exemplo. E aí, com esse diferencial, você ser aquela pessoa única, que a gente brinca que é o elefante dourado no mercado de trabalho, que todo mundo vai atrás de você para atuar naquela tarefa ali que só você sabe fazer. Mas para isso a gente precisa entender qual é o desejo dessa pessoa, né? E isso vem muito da formação que ela tem, da criação que ela teve, do que ela vislumbra para a vida dela. Muitas vezes a pessoa entende que o único caminho possível é a faculdade. Agora, na sua empresa, você recebe essas pessoas que querem orientação para essas profissões de nível médio? Muito difícil. Técnico? Muito difícil. É só mais para nível superior? Aí, corrobora o que eu falei agora. Muito difícil. Você acha que essas pessoas se veem num patamar de inferioridade? Por conta do não reconhecimento no Brasil? Sim. Um carpinteiro, por exemplo, nos Estados Unidos, o carpinteiro, sabe qual é o trabalho dele numa edificação? Sim. É fazer o telhado.
É só ele que faz. Não é o pedreiro, não é outro profissional, em espécie alguma. Porque todas as profissões elas são regulamentadas, todas elas têm suas entidades que regulam, seus conselhos e tal. E você, que tem um trabalho remunerado, você tem que, não vou dizer que seja associado, você tem que estar lá vinculado àquela associação. Sabe por quê? Se você não estiver, muito dificilmente você vai arranjar clientes. Sim. Porque todo cliente exige a certificação do cidadão. Ah, você é pedreiro, cadê? Ah, está aqui, ó. É um documento lá de classe e tal. Entendeu? Aqui no Brasil não existe isso. Exato. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que vai mexer com ar-condicionado, técnico de refrigeração. Sim. Ah, eu sei e tal. Sim, mas você estudou, fez curso? Não sei o que, mas eu sei mexer e tal. Aí o povo contrata qualquer um, porque é mais barato. Pois entendeu? Faz um serviço que é de quinta justamente categoria. a percepção de subemprego. A própria população alimenta essa situação. Porque não exige nada do profissional. Mas você tem certificação, você é formado, tal, e aí cadê? Ah, não tenho não, tal. Aí o cara cobra R$200 para fazer o serviço, enquanto que o outro que tem certificação, que estudou, cobra 500. Adivinha quem a pessoa vai escolher? Vai fechar nos 200. Exatamente. Pois Então eu acredito a própria população, a cultura do país corrobora para desvalorizar as pessoas que são qualificadas. E, curiosamente, estamos em falta de bons profissionais nesse segmento também. Nesses segmentos mais operacionais, nesses segmentos que precisam de um pouco mais de técnica. Curiosamente, nós estamos em falta de bons profissionais, não que não haja. Mas nem todos são bons. Então, eu vejo bastante nos grupos de WhatsApp, enfim, alguém tem indicação de uma pessoa que conserte ar-condicionado. No grupo do meu prédio tem bastante. Alguém tem indicação de pessoa que instale, sei lá, ventilador de teto. E aí, a gente sempre tem um nome ou outro, mas você percebe que há uma demanda que, por bons nomes, busca por bons nomes, mas não necessariamente os tem. E aí, o que eu percebo é que essa cultura da faculdade, da universidade, do nível superior, ela é muito associada à desvalorização de algumas profissões que poderiam ser potencialmente escaláveis, se a gente colocasse elas com a importância e a evidência que elas deveriam ter. Bom, vamos falar aqui dos impactos das escolhas profissionais. A tal da pressão da escolha versus saúde mental. Fale sobre isso aí. A tal da pressão da escolha. Eu gosto muito de trazer nesse cenário sempre o pessoal do segundo e terceiro ano do ensino médio. Porque não é só uma escolha profissional que está ali naquele processo. É uma escolha profissional. Primeiro que eles têm uma visão de que, assim, meu Deus, é agora ou nunca. O que eu vou fazer agora vai impactar todo o resto da minha vida, enfim. Então, existe essa angústia por si só. Já começa lá no primeiro ano. E aí, ensino médio, vai fazer o quê? Aí chega na festinha de Natal em casa, e aí, já decidiu o que você quer? Aí vem o amigo e diz, eu já resolvi que quero fazer engenharia elétrica. Aí você não decidiu ainda? Então, começa com essas pequeninas pressões que são pulverizadas de todos os lados. São só comentários, mas que somados, eu brinco que são pedrinhas dentro de um cesto, que vão ficando pesados, sabe? O cesto vai pesando, o cesto vai pesando. A parte disso, nós temos ainda, principalmente no terceiro ano, um ano letivo muito, muito cansativo. Então, existe aula de manhã, de tarde, prova sábado, enfim, eles têm uma agenda bastante atribulada no terceiro ano em geral. E um outro elemento que é muito pouco pensado nesse processo da pressão e saúde mental é que esses jovens vêm de uma vida escolar que durou, 15 anos, considerando que eles entraram na escola com 2, eles vêm de 15 anos de vida escolar que está acabando. Esses 15 anos estão acabando. Então, a partir de, 30 de novembro, isso aqui não existe mais. Essa segurança que eu tive aqui durante 15 anos, muitas vezes na mesma escola, muitas vezes acompanhado pelos mesmos colegas, isso aqui vai parar de existir. Acabou. E isso não é pensado em muitos casos. Isso não vem à tona na discussão sobre escolha profissional, sobre encerramento de ciclos. Muitos vivem um luto pelo fim da escola, de fato.
É uma quebra, é uma perda. É uma perda de rotina, é uma perda da convivência diária com os colegas, é uma perda da convivência diária com alguns professores, com alguns funcionários da escola, com o próprio ambiente escolar. Então, isso não é levado em consideração. Eu sei o que você está falando, eu já vivi tudo isso. Pois é. É um trauma isso. Pois é, e o jovem está saindo daquilo ali, pressionado a fazer uma escolha, pressionado a tirar uma nota no Enem. Ele não dá conta. Pressionado a, em janeiro, fevereiro, ter que escolher as opções dele no SISU. E, além disso, ele está ali. E aí chega, sei lá, fevereiro, março, começam as aulas da faculdade e aí ele vai ser exposto a um outro contexto, completamente diferente. A escola tinha aquele ambiente que era assim, se você falta determinado número de aulas, a escola liga para saber por que você não está indo. Se você tirar nota baixa, se você tem um desempenho que não está legal, tem alguma coisa acontecendo, a escola chama a sua família para entender. A faculdade não. A faculdade é você mesmo, e aí se inicia um caminho de autorresponsabilidade muito grande para o qual muitas vezes esse jovem não foi preparado. Então, há uma ruptura de um processo longo e há o início de uma trajetória que ele nunca viu. Eu lembro que eu gosto muito de trazer esse exemplo. Eu venho de um processo de reescolha, eu fiz relações internacionais antes de fazer psicologia, cursei 2 anos. E quando eu saí da escola e fui cursar relações internacionais, eu lembro que a gente tinha Orkut na época. Orkut. E aí eu fui no Orkut, tinha as comunidades e tal, e tinha a comunidade da faculdade, e eu perguntei, gente, com que roupa é pra ir? Tenho que ir de terninho? Tenho que ir de sapato social? Porque eu não sabia com que roupa ir pra faculdade, porque pra mim era uma coisa completamente nova. Então, e aí o povo, kkkk, e eu não entendi por que as pessoas estavam rindo, porque para mim era uma pergunta legítima. Então, para mim era desconhecido. Então, você sai de um ambiente onde você é completamente seguro para um ambiente em que você precisa se responsabilizar por você mesmo. Muitas vezes antes de completar até 18 anos. E aí, esse gap, esse processo entre talvez o segundo semestre do 3º ano e o primeiro semestre aqui, esse ano, esses 12 meses, para o jovem precisam ser muito bem trabalhados. Ele precisa, por isso que eu falo do plano de ação, lá no final do processo de orientação profissional. O seu plano de ação vai ser esse. E aí você vai chegar na faculdade, vai ser isso, a faculdade vai ser essa. A gente não sai com tudo definido, mas a gente sai com um norte muito arrumado do que pode acontecer para que ele chegue pronto e chegue firme. E muitas vezes na sessão acontece da pessoa dizer assim, mas como é a faculdade? Como é que eu devo ir? E tipo assim, vou vestido como? Rola isso. Porque são dúvidas legítimas e muitas vezes eles não têm onde tirar. Então, eu entendo que é um processo para eles sobretudo, denso. Esses jovens integrantes de estratos sociais inferiores, para eles é uma coisa assim desafiadora, muito Sim. grande. Exerce até um certo temor nessas Sim. pessoas, porque quando você fala em faculdade é uma coisa muito distante para as pessoas de classe mais baixa. Para classe média e classe alta, né, isso não é tão temeroso assim, não exerce tanto temor. Uhum. Mas para as classes inferiores é uma coisa assim grandiosa demais para eles. Uhum. Né? Mal sabem que, por exemplo, hoje em dia a universidade, de uma maneira geral, está completamente desacreditada, né? Muitas. Principalmente pelos aspectos políticos e tal, que já é outra coisa, né? Uhum. Eu creio assim. Mas eu concordo com o que você falou, porque eu passei por isso também. Eu me lembro muito bem. Primeira transição não foi nem do nível médio para a faculdade, foi, sabe de quê? Do primário para o ginásio. Sim. No curso primário, você tem 4 disciplinas. No ginásio tem 8. Quer dizer, você termina o 4º ano primário, pelo menos na minha época foi assim. Aí eu fiz um curso de admissão, que naquela época havia, que é tipo um cursinho preparatório para você entrar no ginásio. Naquela época existia, hoje em dia não existe. Você dava todas aquelas 4 matérias fazendo 1 ano do curso de admissão para fazer exame para ingressar no ginásio. Aí entrei no ginásio, 8 disciplinas. Como é que eu vou dar conta disso? Se eu estava acostumado com 4, aquilo para mim... Ninguém me ensinou. Foi uma sobrecarga terrível, entende? Então,
não tinha professor particular, não tinha nada. Você tinha que se virar. Resultado, tomei bomba. Primeiro ano de ginásio, eu perdi o ano. Porque eu não consegui me situar naquilo. Aí, no segundo, a coisa, eu já estava mais familiarizado e tal. E fui adiante, né? Sim. E você tem casos lá que você atende de pessoal que retorna frustrado, por exemplo? Não. Nunca teve. Não. Ou que pelo menos, por exemplo, o menino chega, minha mãe quer que eu faça direito, mas eu quero fazer, sei lá, teatro. Isso rola. Rola bastante. Lá já foi mais comum, sabia? O jovem chegar com uma possibilidade profissional X e a família com outra, completamente diferente. O que eu sempre falo é, quem vai seguir a profissão? É você ou sua família. Obviamente, a gente não pode deixar de lado alguns aspectos objetivos. Mas o que eu falo é, eu quero fazer gastronomia, eu quero fazer dança, eu quero fazer teatro. Minha família quer que eu faça direito, porque minha família toda é de advogados, existe um escritório que já está montado, estruturado, com uma carteira de clientes muito boa. Então, minha família quer que eu siga esse fluxo. Aí a gente vai trabalhar, entender as expectativas desse jovem, porque o protagonista é ele. Então, eu sempre falo isso, principalmente para os pais que conversam comigo, eu sempre falo, quem vai lidar com a vida profissional é ele. Então, não adianta, porque existe um escritório, ele não quer. Se a gente entender em todo o processo que não vai rolar, que não dá certo, se a pessoa é das artes, se a gente faz os testes, faz as ferramentas e entende que não faz sentido, não há por que tentar encaixotar aquela pessoa naquele lugar que não é dela. Porque isso vai gerar nela um sofrimento a médio e longo prazo. Então, isso é muito discutido, muitas vezes com as famílias, acontece, tem acontecido menos, a gente percebe que hoje, eu tenho percebido isso, os pais eles têm dado muito mais autonomia, eu percebo muito mais, é sempre discutido isso, tipo assim, o que a sua família acha? Eu sempre tento trazer a família para o processo. Então, você conversa com sua família sobre as sessões, como é que tem sido? Vocês têm trocado informações sobre processos? Algumas das técnicas que eu utilizo também envolvem a família, então a gente tem o genoproficiograma, então a gente vai buscar uma árvore genealógica da família para que a família também participe e se envolva naquilo. E sempre é discutido, o protagonista é o jovem, então a escolha é dele. Não adianta a gente tentar colocar essa pessoa numa caixinha que você quer que a gente coloque, porque a escolha é dele, lá na frente ele pode se frustrar muito. Então, a gente trabalha para que ele escolha aquela profissão conhecendo todas as possibilidades que ela tem a oferecer. E se ainda assim ele quiser seguir, se mesmo com um mercado potencialmente adverso ela queira seguir naquele caminho, ela vai seguir ciente disso. Mas é importante que ela esteja bem tranquila com a escolha que ela está fazendo. E nesse mesmo caso, para quem vai fazer transição de carreira? Transição de carreira já não é tão comum a família se envolver. Porque a transição de carreira a gente entende que são pessoas que já pagam as próprias contas em geral, já estão mais maduras em termos de vida. E em geral, as pessoas que, por exemplo, estão fazendo faculdade, que ainda moram com os pais e tudo mais, buscam por esse processo com o apoio da família, porque já entenderam a partir daquela primeira formação que não faz sentido. Então, já atendi caso, por exemplo, de uma pessoa que fez 9 semestres de um curso, estava na beira de formar e disse, não quero mais. E aí mudou completamente de área e hoje está lá feliz. Eu já conheço vários casos. Pois é. Vários. Então, Eu até ele, por exemplo, antes de perguntar, eu conheço vários casos, sendo que eu vou só citar um conhecido meu, que ele começou fazendo economia, depois, no primeiro ano ele abandonou, ele foi fazer engenharia, fez vestibular no ano seguinte, passou lá na rabeira, mas entrou. Depois de um ano, ele desistiu de engenharia, foi para arquitetura. De arquitetura, ele voltou para economia. Você acredita? Acredito. E conheço também pessoas que já passaram pelas 3 áreas. Humanas, exatas, ciências naturais. Sim. Entende? E quer dizer, esse pular de galho em galho, né? A pessoa que... Como é que você vê isso? Aí já é você acha que isso já é algum problema psicológico, cognitivo? O que é isso? Não, eu acho que... eu digo a pessoa já com 30 anos de idade, 30 e pouco, eu não acho sabe que pode o que ter quer. sido uma escolha não pensada lá atrás. Não amadurecida lá atrás. Não, mas ela já é adulta, né? Sim, lá atrás ela fez uma escolha. Não, mas essa que já está
no quarto, quinto curso. Sim, ela fez escolhas antes. E podem ter sido escolhas não amadurecidas lá atrás. Podem ter sido escolhas que surgiram. Vou trazer o meu exemplo. Eu fiz relações internacionais, eu não sabia nem o que era. Mas eu vi uma amiga da escola dizendo, eu vou fazer relações internacionais. Eu disse, sério? Que chique. Eu também quero. E fui fazer. Então, foi uma escolha não amadurecida. Eu não sabia, foi uma escolha impulsiva. Eu não sabia o que era. Eu dei uma pesquisada muito en passant. Achei chique, não, diplomata. Você pode estudar para passar no Itamaraty. Você tem que falar francês. Fui fazer francês, fui fazer tudo que tinha direito. E nas relações internacionais, no segundo ano de curso, eu entendi que não funcionava. Aquele curso não funcionava para mim, por várias razões. Então, foi uma escolha não madura, né? E, às vezes, a pessoa passa por isso várias vezes, até entender de que forma ela pode chegar num lugar que para ela faça sentido. Às vezes, a pessoa, de fato, passa por 2, 3, 4 cursos, e aí acaba. Isso tem acontecido menos porque eu acho que as pessoas buscam ajuda antes. Mas a pessoa passa por um processo de orientação, reorientação, para conseguir entender se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, na minha percepção, obviamente, podem existir aspectos um pouco relacionados a questões de autoconhecimento, por exemplo, e aí eu sempre recomendo psicoterapia, não é um trabalho que eu faça concomitantemente, então eu sempre encaminho para que um outro profissional atenda. E aí a pessoa busca essa psicoterapia, pode tentar resolver em paralelo algumas questões, mas eu sempre consigo atribuir a uma escolha que lá atrás não foi madura. Okay? Tá bom. Agora vamos para a tal da realocação profissional, né? Uhum. Que a gente chama de transição de carreira. Sim. Eu estava vendo uma pesquisa aqui no Brasil que atribui cerca de 40% das pessoas, elas mudam de carreira ao longo da vida. Sim. Eu acho um número bastante elevado, né? Talvez... Elevado em relação a quê? Não, o número por si só. Porque eu acho que, por exemplo, hoje em dia as pessoas entendem que não há necessidade de ser estático no único lugar profissional, entende? Eu acho que esse número, ele alavancou mais em tempos recentes. Sim. No passado, acho que não chegava nem a 20%. Talvez até menos do que isso. Então, agora, existem maneiras de você mudar de carreira, né? Uhum. Você pode mudar, tem aquela mudança suave e a mudança radical. A mudança suave é aquela que você procura se especializar na própria carreira. Sim. Você está mudando, mas porque você está se especializando naquilo, você está querendo melhorar. E a radical é aquela que você sai da carreira e busca outra, totalmente diferente, não é isso? Exatamente. E como é que se dá isso aí? O que é que você tem a dizer sobre isso? Existem os dois casos. Geralmente, quem me procura é para fazer a mudança radical. É aquela pessoa que está, sei lá, aconteceu já. É uma pessoa que fazia... Ela fazia teatro. Ela fazia era um curso assim, teatro. Era das artes. E ela foi fazer enfermagem. Foi bem radical. Da mesma forma, já aconteceu, por exemplo... casos de pessoas que faziam ciências sociais e foram fazer, nesse caso, direito. Não é tão distante. Sou eu. Pronto. Eu fiz isso. Só que eu deixei direito de lado, não porque eu não gostasse. Sim. É porque eu trabalhava no polo petroquímico e, na época, aqui em Salvador, não havia o curso de direito na UFBA. Sim. À noite, é só matutino. Então, não tinha como estudar. Eu tive que deixar de lado. Pois. Agora, existe também a mudança em decorrência de demissão. Aí a pessoa é demitida, aí ela tem dificuldade de encontrar outro emprego na mesma área, e aí ela vai para uma outra área completamente diferente. Sim. Então, tem essa situação também. Sim. Você tem que considerar, né? Sim, acontece. Da mesma maneira, existem pessoas que são concursadas federais e que buscam por reorientação. Não tenha dúvida. Tem gente que eu conheço também algumas pessoas querem fazer essa transição. Que tudo que é concurso elas fazem, passam em todos. Sim. Eu conheço um cara mesmo, eu trabalhei até com ele, trabalhamos juntos, tem tempo que eu não o vejo, ele fez uns 4, 5 concursos, passou em todos. Pois é. Ele ficava pulando de galho em galho.
O cara é inteligentíssimo, ele. Pois é, mas a transição, geralmente quem busca pelo processo de reorientação é quem quer fazer a transição radical, porque a transição suave, ela é viável até mesmo dentro de onde ela está empregada. A transição suave, muitas vezes, ela consegue fazer com uma pós-graduação, então, algum curso de formação, enfim, ela consegue se munir de conhecimento para ir transicionando dentro da empresa onde ela está. E aí ela consegue, se ela tiver um bom networking lá dentro, ela consegue chegar nesse lugar. Mas quem me procura é para sair de um ponto a outro. A insatisfação é o gatilho, né? Exatamente. Que faz isso. Exatamente. A insatisfação, a sensação de estagnação, é aquela pessoa que está ali não enxergando mais nenhum horizonte profissional para ela, se ela continuar naquele lugar. Tem outro aspecto também que eu acho que é o seguinte, a orientação no ensino médio e na faculdade não funcionou efetivamente. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. A pessoa já está na carreira e ela não se situa ali, né? Pode acontecer. E com São vários fatores. Com essa mudança tão acelerada que a gente está vivendo em tudo, por exemplo, hoje a gente está em 2024, em 2018 não se falava de profissões que hoje existem. Hoje, se você fala de, por exemplo, profissões relacionadas à tecnologia, desenvolvimento, em 2018, ok, sabe? Eram coisas ainda muito longe. Hoje, se você em 2018 falasse para mim que ser influenciador era uma profissão... Mas cá para nós não é não, né? Pois é. Não, mas as pessoas ganham dinheiro com isso, entende? Eu sei que ganha. E muito. Então, assim, se em 2018 você fala para mim que você vai ganhar 10 mil, sei lá, não sei quanto é, mas 10 mil reais num post de Instagram, eu vou dizer que é isso, sai daí, que nada. Entende? Então, tá tudo mudando muito rápido. Então, nesse dinamismo, nessa celeridade, o que pode acontecer também é a pessoa viu lá atrás uma perspectiva que ou hoje já não existe mais, ela já não enxerga mais como uma possibilidade profissional, porque vai deixando de existir, ou ela passa a enxergar outras em que ela pode se encaixar. Então, é um mundo de possibilidades. Esse mundo que você mencionou é um mundo ilusório, né? Porque... De Instagram? Influenciador, jogador de futebol, é um mundo ilusório. Eu acho que sei lá, vai chegar um ponto da curva que não vai mais subir. Você sabe quantos jogadores de futebol ganham quantias astronômicas? 1%. Pois é, né? 99% ganham salário mínimo. Porque o que existe de jogador de futebol nesse mundo é uma beleza, é uma maravilha. Agora, quem é que chegou lá e se deu bem? 1%. Sim. É a mesma coisa, por exemplo, os bilionários, trilionários, né? Sim. Já existe trilionário no mundo. Quantos são? Você conta nos dedos das mãos. Sim. Entende? Os trilionários. Bilionários não, tem bastante e tal. Então, quer dizer, é um mundo ilusório, porque a população mundial é de 8 bilhões de seres humanos. Sim. Então, 1% disso é quanto? É muito pouca gente perante esse universo tão grande, né? Mas eu já recebi pessoas que queriam ser influenciadores. Entende? Então, é visto como uma possibilidade profissional. O influenciador só existe porque tem uma plateia cativa lá batendo palma para esse influenciador. O verdadeiro influenciador não tem espaço na nossa sociedade. Talvez, quando você quer levar conteúdo mesmo efetivo, que faça bem para o ser humano, não dá ibope. Isso é babaquice, é um assunto muito árido e tal. O que interessa é fofoca, vida alheia, facilidades, né, ilusões e coisas do tipo, amores e paixões e beleza. Essas coisas que as pessoas dão muito valor, né? Se fala muito sobre isso é o retorno financeiro, né? Porque o retorno financeiro é inegável dessas pessoas. Mas o dinheiro não traz felicidade o tempo todo. Ele pode ajudar. Não traz. O dinheiro não traz amor, não traz saúde. É por isso que no processo... Você acha que traz? Não traz. Mas no processo, a primeira pergunta que eu faço é qual é o retorno que você espera? Sabe? Uma das primeiras perguntas. Qual é o retorno que você espera de sua profissão? Então, o que você quer? Eu quero ganhar dinheiro. Tem gente que diz, eu quero ganhar dinheiro. Tem gente que diz, eu quero ajudar as pessoas. Tem gente que diz, eu quero mudar o mundo. Então, a gente vai também entender as motivações. E como você orienta a pessoa que chega lá e fala, eu quero ser influenciador digital? Eu vou querer entender o porquê.
E aí a pessoa vai dizer, porque eu quero ser famoso, já aconteceu. Eu quero ganhar dinheiro, porque influenciador ganha muito dinheiro. E aí a gente vai entender os caminhos. Eu vou querer saber quem são os influenciadores que são suas referências. Aí a gente vai investigando. Né? Já rolou isso. A gente vai olhando caso a caso. A transição também se dá por fatores, referência, estresse, né? Má qualidade de vida, isso também são influenciadores, né? São, de transição de carreira, sim. Por exemplo, a pessoa trabalha de noite. Sim. Há 20 anos não aguenta mais, ela quer trabalhar no turno normal, ela vai ter que sair da empresa e procurar outro emprego. Acontece da pessoa buscar orientação profissional por causa de elementos do trabalho. E aí, de novo, caso a caso. Na psicologia, a gente precisa olhar caso a caso. E aí, nesse caso, a gente vai ponderar se é uma reorientação de carreira ou se é uma recolocação profissional. Entende? E aí a gente vai avaliar se é passível de atendimento de reorientação ou se essa pessoa deve ser indicada para algum profissional. No caso específico, Simone, quando existe uma brusca mudança no mercado de trabalho para determinadas carreiras, como é que essa pessoa se recoloca aí? Vai depender do que ela tem no currículo antes disso e o que ela tem no currículo em termos complementares a isso. Quando a pessoa chega numa determinada faixa de idade, 45, 50 anos, por exemplo, é o dito popular, esse cara não vai aprender mais nada, só sabe fazer aquilo. Não, eu não concordo com essa frase, mas se fala isso. Você não pode dizer, você não pode falar. Né? Aí aquela profissão daquela pessoa é uma profissão em extinção. Sim. Mas esse cara tem que trabalhar. Vou dar um exemplo de profissão em extinção. Como é que ele vai daquele salto, ele sai da inércia para o movimento. É como um veículo parado. Ele está parado. Como é que ele vai conseguir movimentar aquele veículo, entendeu? Se ele já não pode mais sair dali, ou teoricamente não poderia, como é que ele faz isso? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. É isso, eu gosto muito do exemplo do ascensorista, né? Eu lembro, a gente entrava no elevador, tinha uma pessoa que apertava, ficava lá sentadinha, 10º andar, a pessoa apertava o 10º, você subia. Era o ciclotímico, sabe por quê? Altos e baixos. Pois é. Esse profissional, hoje a gente entra no elevador e não tem mais. Em Brasília tem. Tá, ok. E ganha 20 mil por mês. Então, né? Você sabia disso? É uma maravilha esse nosso país. Né? Pois é. Mas eu não me lembro a última vez que eu vi um elevador, não existe um ascensorista no elevador. Não existe, não. E aí, talvez em alguns hospitais, sim, por causa dos pacientes idosos e tal. Sim. Entendeu? Aí precisa. Mas mesmo em hospital, não tenho visto, não. Mesmo em hospital. Mas, enfim, é aquela profissão, quando pedem um exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Beleza, esse ascensorista, o que eu estou trazendo para esse exemplo e a gente pode transportar para vários outros, tá? Quando a gente pensa nesse profissional, beleza, ele não vai mais ter um elevador para comandar. Mas quais foram as habilidades que ele desenvolveu comandando aquele elevador? Ele aprendeu a se comunicar com diferentes pessoas. Ele aprendeu, por exemplo, a intermediar conflitos. Entende? Quais foram as outras habilidades, além de apertar o botão que levasse o elevador ao 10º andar, que fizeram com que ele profissionalmente se desenvolvesse? Então, nesse sentido, a gente vai olhar para esse aspecto. E os atributos que ele Exatamente. Tem. O que foi que ele desenvolveu, além de ser
uma pessoa que aperta o botão do elevador. E aí a gente pode transportar para diversas profissões. Quais foram os cursos que você fez na sua vida, que você pode levar para um outro lugar profissional? Quais foram as coisas pelas quais você se interessou? Não necessariamente isso precisa ter um certificado atrelado, mas quais são os temas que lhe interessam? Quais são as coisas que despertam os podcasts que você gosta de ouvir, por exemplo? Quais são as coisas que despertam o seu interesse de forma legítima, autônoma? Então, sem que alguém tenha que dizer, faça isso, estude isso, leia aquilo. Então, a gente vai pegar essa pessoa com as habilidades que ela tem, com tudo que ela construiu, vai olhar para ela, vai ver quais são as outras possibilidades que existem e que se encaixam dentro daquilo, e a gente vai tentar fazer com que essa pessoa enxergue outras possibilidades. Muitas vezes essas possibilidades existem e elas não enxergam. Então, o que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Já atendi pessoas, por exemplo, que saíram de uma formação, saíram de um trabalho, emprego formal, e decidiram que queriam fazer bolo. Porque entenderam que, poxa, eu adoro fazer bolo. Sério, você adora fazer bolo? Traga um bolo seu para eu comer. Aí a pessoa vai e leva um pedaço de bolo. E a gente começa a trabalhar isso. Então, essa habilidade que ela tem, ela é transformada muitas vezes em possibilidade profissional. Um outro exemplo que eu dou, eu lembro agora, despachante. Hoje em dia, no mundo da internet e da computação, você não precisa mais de despachante, você faz tudo pelo computador. O despachante, ele ficava indo em repartição, Sim. cartório e tal, Detran, esses Isso. órgãos todos, né? É, Hoje em dia, ainda despachante... tem quem use para não precisar ir para o computador, É, né? Principalmente de Detran e tudo mais, mas eu tenho conhecido, resolvi essas coisas para mim, né? Hoje em dia ele mudou de profissão, ele comprou uma terrinha no interior e está trabalhando lá com as culturas lá que ele está desenvolvendo, né? Enfim, ele mudou poderia ser uma completamente. habilidade que ele já tivesse e que não tinha sido Não, posta e ele como não prática. tinha, não. Ele teve que aprender na força, na raça, como se diz na É? gíria. Exatamente. Ele trabalhava, ele era um excelente despachante. Ganhava até bem, tudo, tal, tinha uma condição de vida boa. De repente, o mercado dele acabou. Sim. Se extinguiu. Ele tinha um contrato com uma grande empresa do Polo. De uma hora para outra, foi embora, que onde ele obtinha a maior parte da renda dele. Perdeu tudo. Toda a renda dele proveniente desse órgão, ele perdeu. Porque os caras fazem tudo pelo computador agora, não precisa mais de presença física, né? Exatamente. Do profissional. Exatamente, tudo é digital. E aí, quando eu sempre uso também em reorientação, nesses casos, o termo da empregue a sua habilidade, né? Qual é a habilidade que você tem que é passível de ser empregada. Então, ok, ele aprendeu a trabalhar com essa cultura, mas assim, de algum lugar isso veio. Ele teve que aprender, mas de onde veio esse desejo de trabalhar com isso? Foi uma oportunidade? Foi uma visão que ele teve? Então, a gente vai trabalhar em cima desses aspectos, de empregar habilidades. Não necessariamente, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que queria abrir uma padaria. Então, tinha emprego, trabalhava numa empresa, tinha faculdade já concluída, queria abrir uma padaria. E abriu a padaria. Então, nesse sentido, o que a gente faz muitas vezes é dizer assim, tá, você quer abrir uma padaria, quais são os passos para você abrir uma padaria? Ele foi assertivo? Foi assertivo, a padaria está aberta. Oh, que maravilha. Então, assim, quais são os passos? E muitas vezes a pessoa precisa somente desse acolhimento de dizer assim, tá, poxa, eu tenho um plano de abrir uma padaria, tá, do que você precisa para abrir a padaria? Não, eu já tenho o equipamento, e eu preciso de um espaço, não sei o que, tá. Mas então, ele entendia de pão? Não. Ou ele só queria administrar a padaria? Queria administrar a padaria. Aí ele contratou um padeiro. Exatamente. Entende? Então, a gente começou, no plano de ação, nós traçamos um plano de ação para que ele pudesse abrir a padaria. E abriu. Então, isso é muito legal. Muito legal. Foi o que Ortega Filho perguntou. Alguém voltou frustrado? Nunca ninguém voltou frustrado. Hoje, pelo contrário, eu vejo alguns, eu consigo acompanhar alguns ex-orientandos, eu consigo acompanhar, e eu vejo que muitos deles, não todos, mas muitos deles seguiram o caminho que foi trilhado durante o nosso processo de escolha profissional, estão trabalhando, estão felizes, alguns estão fora do Brasil, então eu olho e digo assim, meu Deus, que massa, que legal esse trabalho, sabe? Que fantástico você poder olhar para aquele jovem que chega cheio de dúvidas. A primeira pergunta que eu faço, eu tenho várias primeiras perguntas, mas eu sempre pergunto, quem é você? Eu sento na minha frente, quem é você?
E é a pergunta com mais interrogações Aí eles que eu se vejo. assustam, né? Pois Porque eles é. nem sabem quem são. E é muito legal Aí eles porque... estão começando a se conhecer. Exatamente. E na última sessão, pergunto, quem é você? E aí a resposta vem completamente diferente. Então, é o momento em que eu entendo que o processo acabou, sabe? Então é muito bacana, é muito legal olhar para eles e ver o caminho que eles trilham, ver os sonhos sendo realizados, os desejos serem concretizados, as famílias apoiando o processo. É muito bom. Muito legal mesmo. Bom, a gente até falou um pouquinho no começo. Eu queria... Esse é um tema que eu gosto bastante, transformações laborais. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho aqui. Eu vou te passar aqui os itens. Vamos lá. Rotatividade da mão de obra. Isso é um problema. Né? Eu vejo como problema. Tem gente que acha que não, quer reciclar, mudar pessoas e tal. Não acho muito, não. Informalidade, trabalho informal. Múltiplos vínculos, que aí já acho uma coisa positiva. Vulnerabilidade, aí evidentemente que não é precarização do trabalho, medo, insegurança, adoecimento, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso caracteriza um novo mundo do trabalho. Sim. Tá? Em contraponto, eu já até falei, eu acho que houve muitos avanços. Né? Se você for considerar, por exemplo, eu parti do pressuposto de que a Revolução Industrial é que transformou o mundo. Né? Saímos lá daquela fase da manufatura para a fase industrial. Né? Então, a Revolução Industrial ela modificou as formas de produção e as relações de trabalho, né? Porque a manufatura deu lugar à maquinofatura, que é um termo assim, pouco conhecido, mas existe, que é a introdução da máquina na manufatura. A fábrica substituiu a oficina, né? Porque antes eram oficinas, dos trabalhadores lá daquelas corporações de ofício, da Idade Média e tal. O que houve também foi um incremento da produção e os trabalhadores passaram a ter outras funções e passaram a ter um estatuto, uma relativa proteção. Claro que não a proteção como a gente entende no nosso mundo de hoje, mas se nos transportarmos para 300, 400 anos atrás, as condições de trabalho eram muito precárias. Né? Se utilizava mão de obra infantil, não era nem juvenil, era infantil, minas de carvão e tal e tal. Como é que você vê essa questão? Primeiro, rotatividade. Você acha que é legal essa rotatividade muito intensa que a gente vê em determinadas empresas? Não. Não, né? Não vejo. Eu acredito, e aí é a percepção minha, tá? É pessoal. Eu acredito que a gente precisa amadurecer nos lugares onde a gente está. E isso perpassa por passar um tempo ali. Então, eu entendo que, enquanto profissional, você precisa primeiro começar de baixo. Muitas vezes eu percebo que talvez hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de chegar naquela função de entrada e galgar um caminho até uma posição de nível hierárquico maior. Mas eu percebo que hoje em dia as pessoas esperam muito pouco por isso. Então, assim, eu entrei hoje como estagiário e eu quero daqui a 2 anos ser coordenador. Só que existe chão para você passar. Então, particularmente acho bastante negativo, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Porque acaba quando a gente olha o currículo dessa pessoa, existem umas experiências muito pingadinhas, algumas de 3 meses, 6 meses, 9 meses. E aí, quando você vai ver a sensação de recrutadora, e olhando para o lado da recrutadora, isso que eu ia falar. Você vê, assim, poxa... Você não acha que configura uma má contratação? Acho que configura uma contratação que pode, daqui a um tempo, te trocar por algum outro lugar que, de repente... Como eu falei no começo, eu sei que isso aí é um tiro no escuro. Sim. É difícil você contratar a pessoa adequada, porque é muito subjetivo. Na sua frente, eu sou o cara melhor do mundo. É verdade. Eu sei fazer tudo. Eu falo 15 idiomas, eu sou uma pessoa boa demais,
coração gigantesco, sou proativo, generoso, entendeu? Sou tudo, sei falar, sei me expressar e tal e tal. Aí, quais são as minhas atitudes no dia a dia? Eu chego, não dou bom dia para ninguém, nem olho na cara, já chego soltando fogo pela boca. Enfim, então eu acho que tem um pouco isso, né? Então, por isso que essa área é muito sensível. Eu entendo, eu não fico colocando culpa em ninguém, eu estou discutindo a questão. Entendo que é muito difícil, reconheço. Agora, não tem nada pior do que uma empresa ficar rodando o tempo todo. É bem difícil, você não consegue se Essa estruturar. empresa não vai para lugar nenhum, a tendência é ela desaparecer. Você não consegue estabilizar a equipe. Agora, muitas vezes também é culpa da empresa, porque a empresa não dá importância para isso. Né? Ela não exige esse tipo de assertividade, não é? A informalidade, que é o trabalho praticamente do autônomo, né? Você não tem vínculo de emprego e tal. Isso é uma coisa muito ruim, tanto para a empresa como para o funcionário. E a gente vê muito isso. Concordo. Muitas empresas recorrem à informalidade. É uma decisão completamente equivocada, mas tem muita gente que faz isso. Tem. E hoje em dia eu percebo que existe um movimento de pessoas que buscam a contratação através da pessoa jurídica também. Para não pagar direito trabalhista, os direitos trabalhistas. O cara é autônomo, trabalha, ou então aquela pessoa que trabalha eventualmente, que ele entra e sai. Né? Então, tem muitas empresas que recorrem a isso. Para exatamente não ter esse custo trabalhista. Né? Exatamente, o custo Agora, tem um outro aspecto que é o de múltiplos vínculos. Você é uma pessoa reconhecidamente no mercado e você presta serviço para 2, 3, 4 empresas. Eu acho isso uma coisa legal, que é uma característica do mundo atual. É uma característica de, por exemplo, uma consultoria. O médico, por exemplo, tem 3, 4 empregos. O próprio advogado. Profissionais de saúde, exatamente, enfim, muitas vezes como um complemento de remuneração. Porque exatamente. Em alguns casos, a remuneração principal não atende, não supre as despesas, então essa pessoa termina buscando outro vínculo para conseguir... O próprio professor, né? Ele pode ensinar em várias escolas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Deixa eu ver qual é a outra aqui. A precarização no trabalho, né? Que está muito atrelada à informalidade, né? Está muito Se atrelada. muito à informalidade, que é justamente a supressão de direitos por causa de questões relacionadas a custos. Direitos, jornadas longas, não é isso? Remuneração irrelevante, pequena mesmo. Exato. E Salvador, em específico, é uma cidade com uma remuneração bem aquém da faixa nacional. E falta de proteção laboral, né? Tem aquelas atividades também que, não sei como é que você vê isso, condições assim inadequadas de trabalho que o funcionário ganha, por exemplo, ou insalubridade, um percentual, ou periculosidade se ele estiver exposto a riscos assim e tal e tal. É uma coisa bem discutível isso. Até que ponto vale a pena o cara ganhar 30% a mais de salário correndo certos riscos? Por quê? Por que isso é normal no Brasil? Porque é uma coisa impensável. Não justifica. Aqueles 30% vão fazer com que os riscos que o funcionário corre, eles sejam eliminados porque ele está ganhando 30% a mais. Não. Quer dizer, isso não tem lógica. Concorda comigo? A insalubridade é a mesma coisa. O cara que trabalha no escuro, não tem ventilação, não tem aeração. Na verdade, ele está respirando aquele ar poluído. Não é? A consequência disso a médio prazo não é calculável. Exatamente, Exatamente. Às vezes não é nem tão a longo prazo, até em médio prazo. Curto, a depender da função, né? A pessoa que trabalha com... O exemplo que me vem, eu trabalhei no Polo também, na época, o pessoal tinha muito problema de leucopenia. Entende? Sobretudo aquelas pessoas de pele mais escura, os negros, sofriam muito. Eu não sei porquê, não entendo essa parte. Hereditária, sei lá, não sei se seria essa expressão, assim, mas uma predisposição para aquele tipo de doença, não sei, que é a redução dos glóbulos brancos lá. A outra questão que eu já falei da informalidade, a rotatividade, aqui eu já falei também,
e vulnerabilidade, que são uma coisa muito mais assim, psicológico, né, do ponto de vista mental, o trabalhador se sentir vulnerável na empresa, não expressar confiança. Aí a gente fala temeroso, de segurança psicológica, né? Que essa discussão que é tão atual, de esse lugar oferece para você uma sensação de que você está seguro, é um lugar onde você pode levar as suas insatisfações, você pode levar as suas queixas, você pode, enfim, dar os seus feedbacks também, é uma discussão bem abrangente. Uma outra coisa também, Simone, não sei qual é a sua opinião, é o seguinte, até certo tempo, não sei mensurar até quando, se fazia muita propaganda das empresas sobre a questão da segurança no trabalho. Uhum. Grandes corporações assim sempre tinham lá o responsável, o engenheiro de segurança, que disseminavam uma série de políticas dentro da empresa, de ações efetivas para atenuar, minimizar ou até eliminar a possibilidade de risco de acidente no ambiente de trabalho. Por que isso está assim meio em desuso? Porque toda empresa obrigatoriamente tinha que controlar. O supermercado, por exemplo, ele tem que ter um engenheiro de segurança ali. Mas não certo? tem mais? Eu não sei, não estou dizendo que não tem. Eu estou falando que não se coloca mais, olha, há 522 dias sem acidente de trabalho. Isso era muito comum, em tudo quanto, até numa farmácia tinha isso. Sim. Essa coisa, não sei se você já pensou nisso, eu estou lhe fazendo uma pergunta. Não pensei nesse assunto, porque eu percebo que, por exemplo, a figura do técnico de segurança do trabalho, ela é bem, até onde eu vejo, dentro até mesmo dos processos que nós fazemos, ela é bem presente. Aí é um caso para eu estudar. Na construções você não vê mais isso. Nas tabuleiras. A plaquinha da CIPA. Eu não vejo, bom. Vamos lá. Nós já falamos sobre vocação, mercado de trabalho, realização pessoal, indecisão sobre a carreira. Você já falou um pouquinho sobre indecisão sobre a carreira, né? A questão da vocação. Dicas práticas, o que você daria aí de... Dicas práticas, pulo do gato. Faça uma redação sobre quem é você. 20 linhas. Eu acredito que o autoconhecimento é a parte mais importante do processo. É mais importante do que você conhecer as profissões. E eu percebo que hoje em dia a gente está tão assim, sabe, olhando para baixo, no WhatsApp, no Instagram, a gente está tão olhando para fora que a gente está olhando cada vez menos para dentro. Então, nesse processo de olhar para dentro, buscar entender quem é você, quais são os seus desejos, quais são os seus gostos, quais são suas habilidades, o que você sabe fazer bem, o que você sabe fazer de forma instintiva. Sei lá, eu sei fritar um ovo muito bem, e não precisa. E aí é um outro ponto. As pessoas tendem a tornar tudo. As pessoas querem sempre trazer exemplos magníficos, de feitos magníficos, e não, a gente precisa olhar para a gente nos nossos pequenos porquês. A gente precisa olhar para a gente nas nossas pequenas escolhas. Eu brinco sempre eu brinco não, na verdade eu transformei isso numa técnica, porque eu iniciei brincando e eu falei, não, isso aqui é legal, vamos fazer. Anote seus porquês. Os porquês mais bobos, tipo assim, você tem aqui uma garrafa de água e uma garrafa de Coca-Cola. O que você escolhe beber? Eu escolhi beber Coca-Cola. Por que você escolheu beber Coca-Cola? Eu escolhi beber Coca-Cola porque são meio-dia, o sol tá quente e eu tava com vontade de algo doce. Anota isso. Uma coisa boba. Eu saí de casa, coloquei uma blusa preta, uma calça azul. Então, por que você escolheu? Porque eu ia para tal ambiente. Quando a gente soma os nossos porquês ao longo de, sei lá, uma semana, a gente consegue entender o que nos leva a tomar algumas decisões. Isso é autoconhecimento. Então, e aí também eu tenho visto muito isso. As pessoas dizem assim, não, o que você faz num processo onde você tem que escolher muitas coisas? Porque profissão é escolha. Você está ali com um cardápio de profissões em que você tem que escolher. Pelo menos você tem que afunilar para 3. E aí a pessoa diz assim, não, eu não gosto muito de escolher, eu me sinto desconfortável, o outro escolhe para mim. Você está deixando de se protagonizar, você está deixando de ser o agente transformador da sua vida. Parece uma conversa muito, mas é verdade. Então, quando você anota os seus porquês, compreende as suas motivações, entende
por que você escolhe o que você escolhe, entende quais são os seus critérios para tomar uma certa decisão, você consegue, e é isso tudo vem de autoconhecimento, você consegue chegar a um denominador comum sobre pelo menos qual é a área de conhecimento que faz sentido para você, quais são as, 10 profissões que poderiam fazer sentido para você, e aí no processo a gente afunila isso. Então, o que eu falo sempre é, busque se conhecer, faça uma redação. Quem sou eu? Finja que é uma redação de Enem. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que me faz feliz? O que me deixa triste? O que eu não sei fazer de jeito nenhum? O que me desagrada? O que as pessoas acham de mim? O que eu penso que as pessoas acham de mim? Então, quando a gente olha para dentro, a gente consegue ir muito longe. E aí, a partir disso, buscar conhecer profissões, mercado, o que faz sentido para você ou não. Porque não adianta, você pode ter 20 possibilidades. Se você não sabe o que você quer, o que você gostava quando você era criança, o que você gostava de brincar, tudo isso faz diferença. É um pouco nessa linha que eu falei lá no começo, dos pressupostos. Exatamente. Você olhar para si próprio. Por exemplo, a questão da sociabilidade. Inevitavelmente, você vai ter que ser uma pessoa sociável, porque ninguém está sozinho no mundo. Você se relaciona o tempo todo. E no trabalho, então, nem se fala. Na verdade, então, isso é um fator muito importante. É importante. Não para ser simpático. Sim. Não é isso. É para se relacionar. Para se comunicar. Sim. Não é porque eu sou um pouco repetitivo. Nesse mundo a gente ensina e aprende. Uhum. Na verdade, tem muita gente que aprende mais do que ensina. Então, é meio por aí. Eu vejo que nesse mundo da internet proliferaram em demasia os chamados papagaios de pirata. Não sei se você concorda comigo, sabe o que eu quero dizer. É o cara que não fala por si, ele fala pelo outro. Tá? O cara vive aqui no ombro do outro. Uhum. Então você lembra, esse cara falou, não, foi fulano de tal, não sei o quê. E coisas repetidas assim. Eu acho que você tem que procurar criar o seu discurso, a sua verbalização, não ficar repetindo a do outro. E como é que você cria o seu discurso? Pois é, vivendo e aprendendo. Conhecendo. A vida é uma escola, todo dia. E outra coisa, reflexionar. Tá? A gente está falando aqui certas coisas, vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma analogia, vamos usar uma metáfora, porque a gente está se comunicando e a gente está dizendo várias coisas de várias formas diferentes e não de uma forma única. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Até com a poesia você fala muita coisa. Exatamente. Uma letra de música, né? Um texto, uma redação, uma prosa qualquer, entendeu? Isso tudo agrega. O importante é a gente sair do lugar comum. Concordo. Tipo assim, o cara faz aniversário, parabéns, muitos anos de vida. Pô, fale outra coisa, velho. Que todo mundo fala isso. Não é possível que as pessoas não criem nada. Sim. Que a vida é criatividade, inspiração, expiração e criatividade. Isso. Por que as pessoas não se dedicam a isso? Né? Ficam o tempo inteiro falando dos outros. Ao invés de falar sobre ideias, falam sobre pessoas. Sim. E para especular, né? Não sei o que é que se ganha com isso. E como ser criativo num cenário onde a gente está cada vez criatividade mais... é o que não falta nesse cenário aqui. Não, mas cada vez mais ensimesmado. Mas aí que tá, veja bem, eu acho que até de maneira jocosa, você está criando. Porque são coisas tão... a humanidade já deveria ter chegado num nível de evolução muito maior. Sim. Porque, em termos de ciência, nós estamos bem adiantados. Tecnologia, se o homem é capaz de fazer pontes gigantescas e tal, ele não consegue resolver um problema com o mesinho na família, uma coisa de bom senso. Sim. É uma contraposição que é de uma distância, entendeu? Astronômica. Sim. Vamos usar uma medida astronômica, né? Grande mesmo. Assim. E, no entanto, ele se atropela com os próprios pés para subir uma escada de 3 degraus. Entendeu? Quer dizer, eu estou usando uma linguagem aí interpretativa, né? Uhum. Para ilustrar isso. Mas eu acredito que isso talvez se relacione muito com... Hoje, todo mundo está ansioso, né? E
Eu acredito muito. A ansiedade é o excesso de futuro. É o excesso de futuro, o excesso de preocupações em relação ao futuro. Mas o mundo, o futuro não chegou, vamos viver hoje. Pois é. O dia de já até meia-noite é vá hoje. dizer isso para uma pessoa de 16, 17 anos, entendeu? Que está o tempo todo sendo cobrada sobre o futuro. Entende? Então, eu percebo que hoje a ansiedade é o mal do século, é o mal enfim, da década, do século, do milênio, nem sei mais, mas assim, eu percebo que em alguns aspectos, e aí vem de novo TikTok, Instagram, a gente está sempre olhando para o outro. Tá bom, é isso mesmo, para fora, nunca para dentro. Tá bom. Simone, o que é que você quer falar mais que eu não lhe perguntei? O que é que faltou? Sempre falta, né? Pergunta? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Não, acho que... Quando eu era criança, estava no curso primário, a coisa que me angustiava, quando a professora de aritmética, ela botava na lousa, no quadro negro, problema, meu Deus, lá vem problema, eu tinha um pavor disso. Mas voltando, diga aí, desculpe. Nossa, Você é uma pessoa realista, mas também é uma pessoa otimista, né? Eu acredito que sim. Sou bem realista. Nós estamos conversando aqui. Sou bem realista. Mas você vê o futuro com bons olhos também. Vejo o futuro com bons olhos. Eu acho que a gente precisa ver o futuro com bons olhos para justamente essa galerinha que está chegando aí, escolhendo a profissão e dizendo para onde quer ir, o que quer fazer. Eu percebo hoje, e isso me faz ser muito otimismo, os jovens que eu atendo, hoje em dia, a maioria senta na minha frente e diz assim, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar a mudar o mundo. Isso é massa. Isso é muito legal. Então, eu quero... você pega uma pessoa de 16 anos de idade e olha para você e diz assim, eu quero ajudar a mudar o mundo a partir do meu trabalho. Ok, vamos chegar nesse lugar aí lá na frente, mas assim, que massa, que legal você ver que eles estão com esse brilho no olho, com essa vontade de fazer diferente, sabe? E eu acredito que faz parte do meu papel enquanto orientadora fazê-los manter esse otimismo, fazê-los manter esse brilho no olho, não deixar a peteca cair, porque da porta para fora o que mais tem é gente para derrubar sua peteca. Então, eu gosto muito de trazer para eles, persista. Tem dias que não vão ser fáceis. Você vão ter vontade de desistir. Vai haver vontade de desistir. Eu brinco sempre, você não chega na Europa sem atravessar o oceano. Não tem como. Você tem que passar em cima do mar. Você pode até não gostar dele, mas você tem que passar por ele. Então, vai ter dia que vai ser mais chato. Vai ter dia que vai ser engolir sapo o dia todo. Mas pense no porquê que você está aqui. Pense no porquê que você escolheu isso que você está escolhendo. E aí, lá na frente, a gente conversa. E é muito legal. Você engole o sapo, depois espelha o sapo. Exatamente. Engole o sapo, espelha o sapo e... vira a página. Exatamente. Segue em frente. Ô, Simone, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Gostei muito do papo. Eu também. Sucesso total para você na sua profissão. Obrigada. E o futuro vai ser pleno para os nossos netos e filhos, né? Vai sim. Vamos preparar um pouquinho a estrada para eles. Exatamente, vamos pavimentar dias melhores. A nossa estrada já foi pavimentada de uma maneira muito boa pelos nossos antepassados, né? Isso. Agora esse papel cabe a nós. Exatamente, tá perfeito, bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Hélio, um abraço. Tá bom, outro, tchau. Para vocês que estiveram conosco, espero que tenham gostado do papo aqui, bem descontraído, e até a próxima. Tchau.